A minuta do golpe, que foi amplamente divulgada como uma peça central de uma suposta conspiração contra a democracia brasileira, simplesmente não existe nos autos do processo. Não foi formalizada, não foi assinada, não foi validada por qualquer instância jurídica oficial. O que a mídia e setores do poder venderam como uma prova de intenções golpistas nada mais é do que uma narrativa construída sem base concreta. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Se você quer entender a fundo o que está realmente em jogo, fique comigo até o final deste vídeo. Você verá como uma história mal contada pode mudar os rumos de uma nação inteira. Aproveite também para curtir, comentar e compartilhar este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações que muitos querem esconder. O que está em curso no Brasil é muito mais profundo do que aparenta. Não estamos diante apenas de divergências políticas normais em uma democracia saudável. O que presenciamos é uma sistemática tentativa de controle do discurso público, de silenciamento das vozes que discordam e de criminalização da oposição. A internet, que se consolidou como a principal ferramenta de resistência contra a imposição de narrativas unilaterais, passou a ser tratada como inimiga pelos setores que desejam monopolizar a informação. Não é à toa que tantas iniciativas para regulamentar, censurar e restringir a internet avançam sob o argumento da proteção da democracia, quando na prática buscam sufocar o debate público. A história da suposta minuta de golpe é um exemplo didático desse movimento. O que circulou foi um esboço sem força normativa, comentado de forma aberta em redes sociais, lives e discussões públicas, sem qualquer operacionalização real. Mesmo assim, a grande mídia, em conjunto com setores do judiciário, transformou essa peça informal em símbolo máximo de uma tentativa de subversão da ordem democrática. Tudo isso sem que o documento sequer constasse dos autos de investigação ou tivesse passado pelos ritos formais exigidos para caracterizar uma tentativa real de golpe de Estado. Essa distorção não é casual. Ela serve a um propósito muito claro: manter aceso o clima de medo, legitimar ações de exceção e justificar a perseguição a adversários políticos. Em nome da defesa da democracia, os princípios mais básicos do Estado de Direito estão sendo corroídos. O devido processo legal, que exige ampla defesa, acesso às provas e julgamento imparcial, virou um adereço, algo meramente decorativo nas ações movidas contra opositores do regime dominante. Advogados e juristas independentes relatam situações absurdas dignas das obras de Franz Kafka. Em muitos casos, a defesa é privada de acesso aos autos, documentos são mantidos em segredo de justiça por tempo indefinido, e decisões são tomadas com base em elementos não disponibilizados às partes. Além disso, a seletividade de vazamentos para a imprensa é evidente, comprometendo ainda mais a imparcialidade dos julgamentos. Em vez de um tribunal que assegura direitos, temos um aparato judicial que atua como instrumento político de repressão. E quem ousa questionar esse sistema é imediatamente rotulado de extremista, de inimigo da democracia ou, em casos mais graves, de criminoso. Esse processo de estigmatização e desumanização é parte integrante do novo autoritarismo que se consolida no Brasil. O opositor político não é apenas adversário. Ele é tratado como ameaça existencial que precisa ser eliminada, não pelo debate, mas pela força. Não é coincidência que muitos analistas recorram às metáforas kafkianas para descrever o cenário atual. No Brasil de hoje, como em O Processo de Kafka, a culpa é presumida, a defesa é inócua e a sentença é uma formalidade irrelevante. Da mesma forma, como em A Metamorfose, o indivíduo que ousa discordar é transformado em uma figura grotesca, indigna de respeito ou empatia. A transformação dos opositores em baratas simbólicas legitima sua exclusão dos espaços democráticos e pavimenta o caminho para a escalada autoritária. Outro fenômeno preocupante é a ascensão de um fascismo acadêmico, no qual setores da intelectualidade, da mídia e da elite jurídica abandonam a busca pela verdade e pela justiça para se tornarem cúmplices da opressão. Em nome de ideais supostamente superiores, eles legitimam a censura,
a perseguição política e a destruição de garantias fundamentais. Assim, o poder não apenas se sustenta pela força, mas também se reveste da aparência de virtude, tornando sua contestação ainda mais difícil. Nesse contexto, falar em anistia para os envolvidos nos eventos de 8 de janeiro é ilusório. A anistia verdadeira pressupõe o reconhecimento da legitimidade do outro, a disposição de pacificar e reconstruir a sociedade sobre novas bases. Mas o novo autoritarismo brasileiro precisa de inimigos constantes para justificar sua própria existência. Sem a ameaça permanente de um inimigo interno, o regime perderia seu sentido. Portanto, a proposta de anistia genuína é incompatível com a lógica de mobilização contínua em que estamos mergulhados. O projeto Mais Brasil, Menos Brasília, que buscava descentralizar o poder e fortalecer a federação, também foi desvirtuado. Durante a pandemia, governadores e prefeitos receberam autonomia inédita, mas sem a devida responsabilidade e controle. Recursos federais foram distribuídos sem fiscalização adequada, resultando em escândalos de corrupção que ainda hoje impactam o cotidiano dos brasileiros. Enquanto isso, o poder real se concentrou ainda mais nas mãos de poucas instituições, sobretudo o STF e o Congresso Nacional, que legislam e julgam conforme interesses políticos de ocasião. A erosão das instituições republicanas é visível. Não se trata apenas de um desvio isolado, mas de um projeto de poder estruturado que visa remodelar a sociedade brasileira segundo os interesses de uma nova elite burocrática e intelectual. O sonho da democracia pluralista, construída sobre o respeito às diferenças e a supremacia da lei, está sendo substituído por uma versão distorcida em que o poder se justifica a si mesmo e a verdade é definida pelos vencedores. Essa transformação não é inevitável. A história está repleta de momentos em que sociedades conseguiram resistir ao avanço do autoritarismo e restaurar suas liberdades. Mas para isso é preciso coragem, informação e mobilização consciente. O primeiro passo é romper o cerco da desinformação e da manipulação narrativa, resgatando os princípios básicos da democracia. Liberdade de expressão, respeito ao contraditório, presunção de inocência e igualdade perante a lei. O Brasil ainda pode reencontrar seu caminho, mas para isso é essencial que cada cidadão compreenda a gravidade do momento e se recuse a ser cúmplice do silêncio. A liberdade, como ensinou Thomas Jefferson, exige vigilância constante. E ela começa pela disposição de defender a verdade, mesmo quando ela incomoda os poderosos. Se você chegou até aqui, parabéns. Agora você entende o que realmente está em jogo. Se puder, curta este vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com quem precisa saber da verdade. A informação é a nossa melhor arma contra a mentira e a opressão.